Sob o sol da Califórnia, um surfista brasileiro chefia um laboratório de vanguarda. A gente está gerando $1 milhão de consumo, né, por ano, só no meu laboratório. Nesse prédio, em San Diego, quase na fronteira com o México, cientistas do mundo todo trabalham para desvendar um enigma do cérebro humano: o autismo. Existem 2 linhas de pesquisa no laboratório, né? Então, uma delas procura entender qual que é a base biológica do autismo, então vai tentar entender qual que é a contribuição de cada gene, de cada mutação, né? Como que essa mutação afeta a célula do cérebro. A outra linha é a busca por remédios. Novos medicamentos que sejam mais específicos, que sejam mais eficazes, né, no tratamento do autismo. Esse é o jeito moderno de pensar no autismo, porque já existiu cada teoria furada, que a culpa era de vacinas e até que a culpa era da mãe, por ser fria demais com o filho. No Brasil, esse neurologista se lembra desses absurdos todos e explica qual é a definição mais atualizada de autismo, que varia de pessoa para pessoa, mas tem algumas características gerais. Um distúrbio da comunicação, da interação social e do comportamento. Comunicação no sentido de que 30% dos indivíduos com autismo não falam, jamais vão falar e não usam formas alternativas de se comunicar. Ele nasce sem esse desejo que faz parte da espécie humana de se comunicar e interagir com o outro. E os comportamentos são repetitivos, estereotipados e não funcionais. Tudo começa ainda na barriga da mãe. O autismo ele é fruto de algo que acontece no cérebro muito precocemente na sua formação, no primeiro trimestre. Para desvendar o autismo, é preciso ver o que acontece lá dentro do cérebro. Mas o acesso é difícil e é perigoso mexer no cérebro. A saída é usar cérebros de cadáveres ou de animais de pesquisa. Mas o cérebro de um morto não é igual ao de um vivo. E o cérebro de um rato não é igual ao nosso. Por isso, laboratórios como o do professor Alisson usam uma solução mais moderna: mini-cérebros humanos. Mas como é que é um mini-cérebro? Dá para pegar? Dá para ver? Eles ficam aqui e a gente vai mostrar como é que é um mini-cérebro. O que tem aqui, Priscila? Centenas de mini-cérebros. Cada bolinha dessa aqui é um mini-cérebro. Posso pegar? Pode pegar. Então, literalmente, eu tenho na minha mão direita centenas de mini-cérebros humanos. Esses daqui são de indivíduos autistas. Para chegar nesses mini-cérebros, os cientistas usam um truque tão importante que recebeu o Nobel de Medicina em 2012. O truque se chama reprogramação de células. Funciona assim. Os pesquisadores partem de células de uma pessoa, normalmente da pele ou da polpa do dente. Essas células são processadas para voltar a um estágio primitivo, o de célula-tronco. Célula-tronco é aquela que pode se transformar em qualquer tipo de célula. Então a equipe pega as células, que agora viraram células-tronco, e usa um coquetel químico para que elas se transformem em células de cérebro. O minicérebro ele começa a partir de uma célula única, né? Então ele começa invisível, né, a olho nu, mas conforme o tempo passa ele vai se multiplicando, aquela célula vai se multiplicando. Resultado, um minicérebro. E dá até para fazer eletroencefalograma. Eles usam um sistema como esse aqui. A gente vê as placas, vê os eletrodos. Quem diria, né? Dá para fazer eletroencefalograma super delicado de um minicérebro. Uma dúvida ética. Se o minicérebro tem atividade elétrica, então ele está pensando? Essa é uma boa pergunta, na verdade a gente não sabe responder, né? Tem uma nova tecnologia que é uma forma de criar esses minicérebros que chegam a ter um nível de atividade elétrica semelhante a um cérebro de um bebê prematuro, por exemplo, né? Então seria o começo do que a gente chama de uma atividade mental ou até um pensamento. Mas não são só as questões da ciência que ocupam a mente do professor. Tem também o dia a dia, a vida no sul da Califórnia, com a mulher, Andrea, e o filho, Ivan. Andrea era modelo. Foi até garota do Fantástico.
Andréia Coimbra. Conheceu o Alisson há 7 anos, quando já tinha o Ivan, que na época estava com 4. Eu conheci o Alisson na televisão. Ele estava noticiando que ele tinha curado um neurônio autista em laboratório. O grande desafio agora é fazer uma triagem de novas drogas na esperança de conseguir descobrir um novo remédio. Anotei esse nome difícil, Alisson Muotri, para pesquisar depois. Né, Ivan? Então o Ivan é o cupido dessa história. O Ivan tem um tipo de autismo severo. Posso? Ele tem uma série de dificuldades, né, de aprendizado, de convivência, de dependência para a vida, né, para fazer as coisas mais simples, como escovar o dente de manhã, se preparar para o colégio, né? Então sempre tem que ter alguém com ele, né? O Alisson e a Andréia se casaram e o cientista que pesquisava o autismo virou pai de um menino com autismo. Isso me traz uma perspectiva diferente do cientista, que é, nossa, tem uma certa urgência, né, para traduzir tudo o que acontece no laboratório para essas famílias. No laboratório, muitas descobertas, como a de que a chave do autismo pode estar em partes do nosso DNA que eram consideradas, entre aspas, lixo, sem função. A gente olha para essa região, que é até então inexplorada, a gente descobre que ela também contém uma série de outras alterações, né, que são mais frequentemente encontradas no autismo. E tem mais. A equipe vem conseguindo bons resultados na pesquisa de possíveis remédios, que eles testam diretamente nos minicérebros. A gente encontrou medicamentos, né, que ao tratar esses minicérebros autistas, eles passaram a se comportar de uma forma neurotípica ou normal, né? Então, Consertou o cérebro. Consertamos o cérebro em laboratório. O grande desafio agora é colocar essas drogas para, né, auxiliar o cérebro autista na pessoa. Volta aqui, Ivan! Como o próprio Alisson define, isso é uma maratona que pode levar muitos e muitos anos, mas que, se for concluída, vai beneficiar não só o Ivan, como também crianças mais novas e as futuras gerações de bebês com autismo. Vamos se abraçar.